Imagina só, 20 anos após uma guerra contra os alienígenas, o que a população humana mais temia volta a acontecer. Uma ameaça vindo direto do espaço começa a atacar e agora uma nova geração de pilotos precisa combater estes inimigos. Contudo, desta vez há o conhecimento sobre as suas tecnologias e um pouco sobre a sua língua, mas será que isso é o suficiente para combatê-los? O filme inicia 2 décadas após a guerra contra os invasores do espaço. Ao vencer esta batalha, possibilitou que a nossa tecnologia avançasse e o conhecimento sobre eles fosse melhor explorado. Jake e Charlie estão na Estação de Defesa Espacial da Lua, ajustando uma arma enorme com rebocadores espaciais. Contudo, ocorre um erro e o capitão ordena que todos os rebocadores saiam do local, mas Jake não obedece e, correndo um grande risco, consegue concluir a missão. Porém, seu superior não fica contente, pois se não tivesse conseguido, poderia ter matado todos na base, assim a sua consequência é ficar suspenso até a Segunda Ordem. Agora na Área 51, uma prisão alienígena convocam Joshua até o local, para lhe mostrarem como a espécie vem se comportando de uma maneira diferente nos últimos dias. Ao ver a situação, ele manda que chamam o Dr. David Levison, mas o mesmo se encontra incomunicável em uma missão da ONU, voltado para pesquisas em uma nave da espécie na África Central. Mas a doutora Catherine, uma psiquiatra, também foi chamado ao local na África, pelo chefe das forças rebeldes de Ubuntu, para investigar. Ela acredita que suas mentes estão conectadas por terem ficado anos lutando contra os alienígenas. A verdadeira razão de ambos estarem ali é que a nave que pousou na Terra em 1996 e neste território foi ativada há 2 dias sozinha. Indo em direção da nave, eles se deparam com um enorme buraco, mas não sabem o motivo da espécie ter o cavado, somente que pararam assim que destruíram a nave-mãe. Dentro dela, no comando, descobrem que há 20 anos os alienígenas mandaram um chamado de socorro ao espaço e agora alguém o atendeu. Vemos Jake conversando com a sua noiva Patricia por chamada de vídeo. Quando começa a falhar, ele a diz que tem tido esses picos de energia nos últimos 2 dias. Quando um esquadrão renomado chega à Lua, Charlie diz a Jake ter se apaixonado pela garota que vem representando a China. Contudo, Dylan, que tem problemas com Jake do passado, também acaba de chegar na estação. Ele vai em direção ao seu antigo amigo e acaba levando um soco em seu rosto. O seu superior passa no mesmo instante no lugar e pergunta se está havendo algum problema, mas os dois não falam nada sobre. Charlie vai mais tarde ao quarto de seu melhor amigo e explica entender o motivo de Dylan agir daquela maneira. Afinal, Jake quase o matou no passado, mas no final de sua conversa, confessa que ele é sua única família, já que ambos perderam seus familiares na invasão. Após 7.300 dias em coma na Área 51, o Dr. Ocon finalmente acorda e pergunta ao seu companheiro se venceram a guerra. Todos estes acontecimentos vêm ocorrendo por um motivo. Joshua descobre que há uma atração nos anéis de Saturno e que a lua que existia havia sido destruída. Ele manda emitir um alerta vermelho e liga para sua esposa. Aconselha que ela pegue suas coisas e vá para a casa de sua irmã. Em Ubuntu, Catherine percebe as semelhanças em uns desenhos, um símbolo redondo com um risco até o centro. O chefe de Camp diz que também alucinou com este símbolo diversas vezes e o seu sentimento era de medo. David percebe na parede da sala do chefe que o povo dele aprendeu o idioma da espécie invasora e de Camp o diz que foi necessário para caçá-los. Enquanto Charlie se declara a Rain, uma presença estranha começa a aparecer perto da estação na Lua e acontece os picos de energia novamente. O que o chefe de Ubuntu havia desenhado surge em forma de nave e David acompanha na transmissão da estação. Ele aconselha a presidente a não atacar, mas por votos é decidido pelo conselho que realizem mesmo assim. Eles atingem a nave e ela acaba caindo sem sinais de vida. David quer que alguém vá investigar os destroços, mas a presidente diz que primeiro eles precisam fazer a comemoração. Jake, apesar de já ter esgotado a paciência de seu superior, decide pegar um rebocador e ir até David para trazê-lo, assim poderão investigar mais sobre. O presidente Thomas, que foi quem estava no comando em 1996, assiste pela TV a declaração que fazem sobre a nave atingida e afirma que não era da mesma espécie que os invadiu há 20 anos atrás.
Sua filha Patricia diz que ele não tem certeza sobre, mas ele discorda. O chefe Umbutu se prepara para lutar e pega suas armas que usou em seus combates. Jake chega ao local em que David está na África e acaba levando junto o doutor, Catherine, o chefe Umbutu e Floyd. Os dois vão até os destroços e descobrem que uma esfera menor da nave sobreviveu à queda. Enquanto isso, o presidente Thomas aparece na comemoração e acaba sentindo uma forte dor em sua cabeça, passando mal em frente a todos presentes. Neste instante, o Dr. Ocon, que está na Área 51, sente a mesma coisa e o mesmo com o chefe Umbutu. Uma nave muito maior que a última surge e Jake pede a Charlie que vá buscá-los. Eles conseguem entrar no transporte, mas voltam para buscar aquele objeto redondo e branco. Contudo, a nave que apareceu tem a sua própria gravidade e devido a isso, eles ficam presos embaixo dela. Ela ataca a estação na Lua e destrói todos que haviam nela, mas o esquadrão consegue escapar. Então Dylan manda eles recuarem de volta à Terra. A presidente ordena que comecem um sistema de defesa orbital no planeta, mas antes, mesmo que pudessem ativar, ele é destruído. Quando a nave começa a entrar na atmosfera, os lugares ficam irreconhecíveis, pois tudo vai ao encontro da gravidade dela. Mas assim que ela se estabiliza no oceano, Jake e todo o restante que estavam presos a ela se soltam e ele precisa desviar de aviões a navios que caem junto ao rebocador. O pai de David liga para ele e avisa que está vendo a nova nave. Diz também que ela é muito maior que a última, mas em seguida eles perdem o contato. Dylan vai ao hospital que a sua mãe trabalha com a nave e a avista no telhado, pedindo que um helicóptero volte para salvar a si e uma paciente, mas ele levanta voo e acaba as deixando. O seu filho manda que o outro helicóptero vá até o local. Contudo, só a paciente consegue ser salva antes que o prédio desabe e infelizmente ele acaba perdendo a sua mãe diante de seus olhos. O presidente Thomas vai até a prisão dos alienígenas e encontra seu velho amigo Dr. Ocon lá, acordado depois de muito tempo. Patricia pergunta o motivo dos alienígenas estarem gritando, mas o doutor explica que na verdade estão comemorando a chegada da nave. O presidente pega um da espécie para descobrir o que está acontecendo e deixa que ele se conecte. O alien diz que ela está chegando e que ela é tudo. Antes que o presidente acabe sem vida, Patricia ordena que parem e começam a atirar no alienígena, mas quem acaba com o invasor é o chefe Umbutu, pois eles são mais vulneráveis pelas costas. O presidente continua vivo, só precisa de alguns cuidados médicos. Alguns irmãos que sobreviveram acham o pai de David e resolvem o salvar. A equipe usa infravermelho na nave e há milhares de alienígenas, dentro delas, no meio há uma massa enorme, que é a mãe de todos, como a rainha-mãe em uma colmeia. No oceano, a nave começa a cavar, fazendo um buraco com um diâmetro 20 vezes maior que aquele na África. Eles querem que a Terra fique sem campo magnético e a atmosfera evapore, resultando no fim do planeta. Com os que sobraram do esquadrão, eles armam um plano para entrar na nave e acabar com a rainha-mãe. Patricia vai se despedir de Jake e ele promete voltar. Uma tripulação que estava em um navio próximo ao buraco no oceano é contratado pelo governo para monitorar a movimentação do que está sendo realizado ali. Eles brincam que farão por uma quantia bem alta de dinheiro e eles aceitam. O pai de David, Julius, acorda e descobre que as crianças que o salvaram estão sem seus pais, pois eles se encontram na Flórida. Ele diz que para se manterem a salvo, o lugar mais seguro é indo até David na Área 51. Dr. Ocon também faz desenhos de símbolos escritas na parede de seu quarto. Todos que têm essas mesmas visões foram expostos às mentes dos alienígenas no primeiro ataque, fazendo com que tenham uma ligação desde então. A tripulação de bombardeios está chegando perto da nave para atacar, quando ela começa a se defender. A nave da rainha tem uma defesa pesada e eles precisam se aproximar de outra forma. Dois dos inimigos começam a seguir a nave de Dylan e ele pede socorro. Jake vai o ajudar e eles fazem uma manobra incrível. Como anda muito difícil deles se aproximarem da nave, eles mudam os planos e decidem entrar nela. Joshua autoriza, mesmo David alertando ser quase impossível de saírem vivos. Já dentro dela, eles percebem que os alienígenas têm seu próprio ecossistema. O presidente acorda e avisa sua filha Patricia que a rainha-mãe sabe que estão indo, sendo uma emboscada. Todas as naves dos bombardeios ficam com falha mecânica e eles perdem o controle sobre elas.
Eles pedem para o comandante detonar as bombas que estão em suas naves e a presidente autoriza. Contudo, as bombas foram contidas por um escudo de energia, não deixando nenhum impacto na nave. A nave transmite um sinal que faz com que eles percam o contato e todos os satélites sejam destruídos. Os alienígenas invadem onde a senhora presidente estava escondida e a pegam. Joshua será nomeado, pois na montanha onde estava presidente, todos da linha de sucessão foram dados como mortos. David lamenta ao presidente Thomas, por mais que tenham se preparado durante 20 anos para o próximo ataque, que nunca tiveram uma real chance contra, mas ele o conforta dizendo que da primeira vez não tiveram chance. E que acabaram bem dentro do possível. Nunca foi sorte, mas sim a determinação deles. Catherine está fazendo alguns estudos com o chefe Umbutu sobre a língua dos alienígenas. Em alguns símbolos significa que há uma guerra intergaláctica acontecendo. Em outros, sobre um inimigo que precisa ser destruído antes que destruam eles. Em um caso no Brasil de um paciente da doutora, ele se referiu ao círculo com um risco até o meio como inimigo, não como medo. Os dois chegam à conclusão que, na verdade, aquilo seria o aliado da vida humana. O Dr. Ockham consegue liberar o círculo branco e grande de sua caixa. Agora começará a investigá-lo. Floyd, enquanto o doutor está distraído, coloca suas mãos no círculo não identificado e não consegue mais tirá-las quando é mandado. Ele a ativa e dentro da nave da Rainha Mãe, um alerta é emitido em seu painel central, mostrando onde o objeto redondo está localizado. Na Área 51, o objeto se pronuncia em nossa língua e informa que no passado eles também foram atacados por essa espécie e tiveram extraído o seu núcleo de seu planeta fundido. Quando ela ouviu o sinal de socorro enviado pela espécie invasora, sabia que eles voltariam para exterminar o planeta Terra. E por isso foi atrás da vida humana, para salvar quantos fossem possíveis antes que eles chegassem. Contudo, como os mesmos o atacaram, não conseguiram. A espécie usa os núcleos para reabastecer suas naves e desenvolver as suas tecnologias. Eles fazem isso por milhares de anos e vivem essa guerra durante todo esse tempo. Este círculo é o único que sobreviveu, pois destruíram todas suas naves. O plano dele consiste em levar os refugiados de todos os planetas para outro, em que eles ensinam a construir armas que irão acabar com estes invasores de uma vez por todas. Mas como ela já sabe de sua localização, está vindo ao seu encontro para o pegar. Então David acredita que possa enganá-la, assim como ela havia feito com eles quando foram a bombardear. A broca da nave atingiu o manto externo e ao invés de 7 horas até chegarem ao núcleo, agora eles têm apenas uma. O presidente Thomas se voluntariou a pilotar o rebocador que será usado para distrair a rainha-mãe com um sinal falso do objeto redondo e a explodir. Mas Patricia pede ao seu segurança que não deixe ele entrar naquela nave de maneira alguma. Julius encontra umas crianças na beira da estrada em volta de um ônibus escolar. Ele as pergunta o que aconteceu e descobre que o motorista os abandonou. Então ele coloca todos para dentro, inclusive os irmãos que o resgataram, e vão em direção à Área 51. Os bombardeios continuam vivos dentro da nave da Rainha-Mãe e Jake é usado como distração para os outros conseguirem roubar algumas naves alienígenas. Charlie está quase conseguindo sair da nave junto com Ray, mas eles voltam para ajudar Jake e Dylan, que estão sendo perseguidos. Quando conseguem passar por uma fenda antes dos portões se fecharem completamente, Charlie fica aflito por não ver a nave de Jake e saber se conseguiram também. Mas alguns instantes depois, ele dá o seu sinal de vida, aliviando o coração de seu melhor amigo. O segurança do presidente Thomas chama Patricia alegando que seu pai desmaiou, mas quando ela chega no local, percebe que foi enganada e seu pai embarcou no rebocador que será usado como distração. A rainha e suas naves de combate chegam perto da base da Área 51 e começam a atacar. Mas a nave continua com um escudo muito forte em volta, o que torna difícil deles atingirem e causar algum dano. O ônibus escolar está indo em direção à armadilha e David tenta chamar a atenção de quem o dirige. Neste momento, ele percebe que se trata de seu pai e fica aliviado. O plano está dando certo e a nave da rainha está seguindo a de Thomas. Patricia pega uma e fica ao lado da de seu pai para se despedir. Thomas consegue entrar dentro da nave e eles ativam os escudos. O presidente fica cara a cara com a enorme rainha e aciona os explosivos.
Graças aos escudos, é uma explosão contida só dentro daquela área, mas Patricia acaba vendo tudo acontecer. Eles comemoram a vitória. Contudo, Catherine questiona David se o plano realmente tivesse funcionado, as naves deveriam ter parado de atacar por sua rainha ter falecido. A tripulação informa que 24 alienígenas que estavam na prisão fugiram e Joshua instrui a seus homens que de forma alguma deixem eles chegarem até a esfera. Neste momento, um dos meninos que Julius salvou avista uma criatura enorme saindo dos destroços da nave da rainha-mãe e adverte David. O doutor percebe que a rainha tem seu próprio escudo e por isso não acabou indo junto à sua nave. Todos correm para dentro do ônibus, já que agora estão na mira da invasora. Sam sai de dentro dele para salvar seu cachorrinho que havia ficado para trás. Patricia, quem está liderando o que restou das tropas no céu, ajuda David, que está dirigindo o ônibus, e manda que todos descarreguem suas munições na rainha. Ela dá tudo de si para tentar ajudar David e aquelas crianças. Com isso, acaba deixando o escudo da rainha inoperante, mas acaba sendo atingida por um de seus tentáculos e ejetando seu assento antes que sua nave exploda. A rainha, vendo que a garota caiu em um campo aberto, vai com tudo em direção a ela. Patricia fica sem ter o que fazer, entretanto neste momento aparece Jake e o restante que se salvou para ajudá-la. Dylan consegue se comunicar com a base da Área 51 e avisa que estão vivos, que roubaram umas naves alienígenas e estão ajudando Patricia, então não é para atirarem. Os invasores conseguem chegar até onde a esfera branca está escondida e avisam a rainha, fazendo com que ela descubra o plano e mude a sua rota. A rainha convoca todas suas naves, fazendo com que fiquem inoperantes, e Dylan não consegue mais controlar nem seus amigos. O chefe Umbutu e Floyd matam os invasores que estavam perto da esfera, mas infelizmente o companheiro do Dr. Ockham é atingido e ele perde seu amado. Chegam mais deles e os três fazem de tudo para proteger a esfera. Agora falta 2 minutos para o núcleo ser rompido. Como Jake e o restante não conseguem controlar as naves, eles têm a ideia de ativar o Fusion Drive para saírem daquela formação de proteção da rainha. Mas Charlie o adverte que podem acabar sendo torrados. O plano de Jake dá certo e quando começam a cair, eles conseguem recuperar os controles das naves e voltam a atingir a rainha. Ela consegue abrir o teto da base e pegar a esfera que estava escondida. Eles começam a mirar nos tentáculos dela por ser seu ponto fraco. Com todo esse esforço, conseguem acabar com a invasora que cai sem vida perto do ônibus onde estavam as crianças. A tripulação no mar avisa ao general que o núcleo está protegido e comemoram por agora estarem ricos. Uma nave pousa perto de Patricia e ela começa a atirar, mas Jake grita para ela se acalmar e corre em direção aos seus braços. Charlie, ao ver a emocionante cena do reencontro dos dois, diz a Rain que eles deveriam se beijar também, mas ela aceita primeiro um jantar com o garoto. Catherine também fica encantada com um homem e este é o David. Quando está prestes a beijá-lo, Julius os interrompe, querendo conhecer a mulher que está saindo com seu filho. Seu filho pede licença e ele vai em direção às crianças, diz a elas que deveriam ficar com ele durante um tempo e, emocionados, aceitam. A esfera e o Dr. Ockham estão bem, agora muito trabalho pela frente e descobertas. A nave da Rainha-Mãe começa a deixar o planeta, e a esfera quer que o Dr. Ockham e restante liderem a resistência deles, depois de mostrarem ser muito competentes para tal. Eles aceitam a viagem interestelar e o presidente os apoia. E aí, vocês acham que sobreviveriam neste ataque? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!